Bom dia, galera! Beleza? Estamos aqui com o Ricardo, um amigão nosso. Nós estamos em Arealva, interior de São Paulo. Viajamos 140 quilômetros para chegar aqui para mostrar esse lindíssimo trator Ford 1951, modelo 8N, que o Ricardo restaurou, muito original. Poucos detalhes que teve uma melhoria, principalmente na parte elétrica para 12 volts. Ricardo, obrigado aí por receber a gente aqui. Imagina que é isso. Agora vamos detalhar aí, você que é experiente com esse trator. Passa um pouco para a turma aqui, ó. Tentar passar. Manual original. Sim, manual do proprietário, né? Manual de instruções do proprietário. O manual está em português, o manual do proprietário. O manual de mecânica, o manual de técnico está em inglês, mas não é Xerox, é original. Geralmente vinha com o pessoal da rede concessionária para fazer manutenção, ou quem desce. Em suma, é um tratorzinho que foi muito usado aí na década de 50, década de 40 e 50, não me recordo direito se o modelo 8N, eu acredito que ele deve ter começado a ser produzido por volta de 1947 ou 1948, e ele se encerrou a produção em 1952 com essa concepção de motor. Em 53 veio um modelo posterior a ele, que seria um modelo chamado de Jubilee, que era um motor diferenciado com comando de válvula no cabeçote. Por que Jubilee? Jubilee é do Jubileu de Ouro dos 50 anos da Ford, de 1953, a Ford de 1903. Então ele veio um modelo já diferenciado, mas com esse arranjo de motor eu acredito que foi de mais ou menos 1947, 48 até 52. 52 é uma data precisa, isso eu sei que 53 já veio um modelo diferenciado. Foi um tratorzinho muito usado no Brasil. Inclusive a Ford deve ter exportado isso para o mundo todo. E antes da chegada, vamos dizer assim, do diesel para o acionamento das máquinas agrícolas, né, ainda quando esse é um trator a gasolina, eu acho que foi um dos tratores assim, de mais fácil acesso e mais difundido no Brasil. É um trator que, para a época, tinha uma grande serventia, uma grande gama de acessórios e coisas que podiam ser usadas. Ele podia operar uma roçadeira de hidráulica, uma roçadeira de arrasto, poderia operar um arado Iveco, que geralmente é o que vinha com ele. É um trator que possui tomada de força, possui um levantamento hidráulico. Em suma, praticamente quase tudo funcionando. A parte de motor dele, que é interessante dizer, que eu frisei no começo, é um motor que foi muito utilizado desde o início dos modelos, principalmente de automóveis, que a Ford começou a produzir. Vem lá do modelo T, depois o modelo A, e depois o primeiro motor V8 que a Ford fez, que foi o Flathead, que também usava essa concepção, que eles chamam de uma concepção de Flathead. Se você olhar a parte do cabeçote do motor, dá para poder ver que as velas são dispostas diretamente na cabeça do cilindro, né? Dá a impressão que a princípio seria quase um motor 2 tempos, mas não é. É uma concepção que eles chamam de válvula no bloco, né? O comando de válvula desse trator é o eixo é na parte de baixo, e a válvula trabalha, ao invés de ela trabalhar no cabeçote, no sentido, vamos dizer assim, de cima para baixo no motor, ela trabalha ao contrário, ela trabalha no bloco, Super trabalha de baixo para cima. E a câmara de explosão dele é interessante porque ela se assemelha mais ou menos ao número 8, onde de um lado são 8 válvulas, né? Uma de admissão e uma de escape por cilindro. De um lado desse arranjo da câmara de explosão, as duas válvulas trabalham, e no outro lado você tem o plug de ignição, que é onde a vela dá a centelha ali para inflamar a mistura. É um motor que gera aproximadamente a 1850 ou 2000 RPM, uma potência de 27 HP, né? Se você ver isso, seria
É uma potência pequena para hoje, mas ele tem um câmbio de 4 marchas, um câmbio relativamente bem reduzido. E se a gente está falando aí na década de 40 e 50, fazia um grande serviço isso, né? Era uma grande ferramenta. Uma outra coisa que a gente está desse lado aqui também já pode frisar, a linha de combustível dele ainda é original. Tem aqui um decantador em vidro, né? E na verdade aqui o registro, a torneirinha aqui que dá acesso à alimentação do carburador. Ele não tem bomba de gasolina, porque o sistema de admissão na carburação, o tanque, ele fica em cima por gravidade. Aqui é um filtro de lubrificante. Isso aqui é a linha, na verdade isso aqui que vocês estão vendo é a linha do fluido lubrificante do motor, do óleo do motor. É interessante que essa caneca aqui também foi muito usada por outros modelos da Ford, inclusive os motores V8, alguns carros da Williams. Quem fabricava esse elemento de filtro era a Fran, então ela fabricava, vamos dizer assim, o elemento e fabricava o suporte. Então isso aqui foi usado em vários veículos da Ford e da Williams também. Motor de partida aqui. Ricardo, ele tem um elemento interno? Elemento filtrante interno? Tem um elemento filtrante interno, que inclusive é igual do Jeep CJ5, igual da caminhonete Willys F75, do Jeep CJ3, do Willys CJ3 e da maioria dos carros que a Ford usou. Se eu não me engano, tem acho que até um modelo, sim, o modelo 6 cilindros da Willys que foi usado no Jeep, no Maverick, na F75, também esse elemento filtrante. O elemento é fácil de ser encontrado. Aqui do lado você tem a admissão de óleo, né? A tomada de admissão de óleo do motor, a vareta de nível. Aqui na verdade é uma torneirinha, ela é metal amarelo, ela está um pouco oxidada aqui, mas é uma torneira de sangria do sistema de arrefecimento do motor. Desse lado aqui ainda a gente pode ver um alternador. Na verdade esse trator ele era originalmente 6 volts, como quase todos os veículos de época. Isso foi uma coisa que eu provavelmente gostaria de retornar isso aqui à originalidade futuramente, mas de momento, devido à grande dificuldade da gente conseguir esse material no Brasil, eu fiz ele funcionar dessa maneira. Está funcionando relativamente bem, mas pretendo ainda deixá-lo mais original ainda. Foi utilizado um alternador aqui automotivo, né? Um alternador que inclusive fornece uma corrente de carga bem maior do que o gerador original oferecia. O motor de partida ainda é original, eu acho que deve ter sido trocado as escovas e trocado o induzido. Isso aqui é um relé auxiliar, né? Bateria aqui, sistema elétrico muito simples, né? Ainda com a utilização do alternador ficou mais simples ainda, porque você não tem aquela caixa do regulador de tensão, né? Ou seja, já vem pronto aqui do próprio regulador do alternador. Sistema de ignição, o sistema de ignição está na chave. É interessante frisar também que esse motor, falando da parte elétrica, originalmente ele seria o que para nós hoje seria invertido, porque a carcaça seria positiva. E hoje a maior parte dos carros a carcaça é negativa, né? E o restante da linha elétrica vão ser isolado, é positivo. E ele tinha um sistema que está funcionando, porém não está ligado, mas eu estou precisando colocar aqui instalar um relé auxiliar para fazer ele funcionar, justamente porque o sistema de partida, na verdade, sistema elétrico para nós hoje seria invertido, né? Era o botão de partida dele. O botão de partida é interessante frisar que quando o câmbio estava em neutro, né, desengatado, você conseguia acionar o botão de partida. Uma vez que você engata qualquer marcha que esteja engatado, ele não permite que você dê partida com o sistema de segurança para ele não pegar engatado. Nos pedais, é interessante que aqui você tem o pedal de embreagem, né?
pedal de embreagem, que é aqui do lado esquerdo, convencional, como qualquer outro veículo. E do lado de direito, já me perguntaram, né? Interessante também frisar isso aqui. São 2 pedais. Me perguntaram, é um pedal, faz o quê? Para que serve um e o outro? Na verdade são 2 pedais de freio, né? Era muito utilizado isso nos primeiros tratores aí, para você ter um freio independente por roda. Os freios são mecânicos, né? Não são hidráulicos, são freios de acionamento direto. Então seria um freio para cada roda, ou usando o pé em cima dos 2 pedais, acionando os 2 freios, né? Dá para perceber isso muito bem andando, que se você freia um lado ou o outro, ele vira com mais facilidade. Isso já é feito em função do uso agrícola. Aqui no painel você tem os instrumentos bem simples. Na verdade, o sistema de arrefecimento nem tinha um marcador de temperatura, não tinha um termômetro, mas você tinha um amperímetro de corrente e bateria, que seria muito interessante para a época, para você medir o consumo. Inclusive é um instrumento de zero central, né? Ou seja, se a bateria estiver carregando, ele está aqui no ciclo positivo, e se você tiver com o farol ligado e o motor desligado, ele vai para o consumo negativo aqui. Do outro lado você tem um medidor de pressão de óleo, né? Pressão de óleo direto ali na linha do motor. A gente pode explanar melhor para onde passa aqui a linha de óleo que faz esta função. E aqui, como quase todas as máquinas agrícolas de época, né, o acelerador é o acelerador manual. Alavanca de marcha, com a posição aqui, acho que dá para ser visto aqui, que são 4 marchas à frente, né? Então esse é meio cruzado, né, o câmbio, a primeira aqui na extrema direita, oposta a ela a segunda, a terceira para trás, a quarta, né, e a ré, você joga o câmbio todo para cá e aciona para frente. Onde que é a ré, Ricardo? A ré é aqui. Você joga aqui como se fosse no lugar da primeira de um carro convencional, né? Joga aqui. E a primeira completamente ao contrário, como se fosse a terceira lá, né? A terceira, a segunda cruza aqui, a terceira é interessante, ela não vai para frente, ela volta para trás, e a quarta, ela vai reto aqui para frente. Agora, interessante, a primeira, para quem dirige, é muito, eu gosto muito dos modelos de trator da Ford, por exemplo, o 9N, que veio depois desse, que tem um governador de velocidade mais restrito, que restringe mais a velocidade do trator. Assim, para você curtir, para você passear, eu acho que esse aqui é mais gostoso. Por quê? Porque a quarta dele, até a terceira marcha, ele é bem reduzido. A quarta, você vê que é para andar mesmo. Então você pega uma estradinha boa, um asfalto, ou mesmo uma estrada de terra, de chão batido, que tenha condições de você andar, é um tratorzinho que é gostoso de tem uma performance boa, né? Tem uma performance boa, ele não é amarrado. Aí a gente pode continuar falando aqui da linha de... Vamos passar para o lado de lá, para a gente falar das linhas de combustível e de lubrificação. Como eu tive mostrando aqui no painel painel de instrumentos aqui, o manômetro de óleo, a bomba de óleo fica aqui bem próximo à caixa seca aqui dentro, pro lado interno do motor, e aqui tem uma tomada tipo uma tomada T, uma tomada Y, de uma divisória de linha de óleo. Então uma parte sai e vai para a medição do instrumento, e a outra parte aqui da saída aqui do T vai para o filtro de óleo. Do filtro de óleo ele desce e entra dentro do governador de velocidade. Aí agora a gente vai falar um pouquinho dessa parte aqui. Já que a gente está aqui no governador de velocidade, é interessante frisar para que serve e qual era a função disso daqui, né? Como é que isso aqui funcionava. Na verdade isso aqui é só um retorno de óleo que está voltando aqui para manter isso aqui lubrificado. O governador de velocidade, na verdade, é um equipamento centrífugo que está ligado diretamente ao volante do motor. Inclusive eu vou mexer aqui um pouquinho no acelerador, que dá para se perceber aqui, ó, que quando você acelera, você não acelera o carburador diretamente.
mas você puxa um braço auxiliar do governador de velocidade, e o governador de velocidade é que fornece a segunda tomada aqui para abertura da borboleta do sistema de aceleração principal aqui do carburador. Por que tinha isso e para que funcionava? Dá para funcionar sem? Sim, perfeitamente, porque o intuito do trator hoje, eu uso ele aqui, o meu uso é para fazer mais recreativo e às vezes para fazer algum pequeno trabalho, puxar uma carretinha, eu acredito que não se diz, não seria necessário, mas ele está funcionando. Quando ele funcionava com qualquer equipamento preso ao solo, de destoca, de arado, ou qualquer coisa assim. Implemento. Então, isso. Como o implemento ele tem a variação de velocidade pelo solo, pela profundidade, ou então quando você levantava um pouco o hidráulico, para ele aprofundar menos ou mais, ou fazer uma curva para você entrar numa outra linha de preparo, você tinha que ficar alternando toda hora o comando de rotação. Então, você ajustava uma velocidade aqui, e ele trabalhava naquela velocidade com, vamos dizer assim, com o arado em funcionamento, com o arado cortando a terra. Se você levantasse um pouco o hidráulico e ele quisesse aumentar um pouco a rotação, o governador de velocidade segurava e ele mantinha ele funcionando num limite de giro que era para ele se trabalhar, para você não exceder o limite de giro e não ficar retocando o acelerador toda hora. Já era um trator que tinha um avanço mecânico e um avanço de distribuidor mecânico. Você não é como nos modelos de carro que a Ford tinha mais antigos, que você tinha que aumentar, avançar ou atrasar o ponto de ignição. Né? E falando agora um pouco da ignição, que eu falei que ele foi, na verdade eu já peguei ele alterado, mas ainda ele está funcionando bem. Dá para se notar que aqui ele está com uma ignição eletrônica. Esse distribuidor foi aproveitado de um Corcel modelo 1, se eu não me engano é um Corcel modelo 1. A única coisa que foi tomado, foi feito uma adaptação, foi o pinhão, que vai no comando lá do motor lá dentro, para dar os 720 graus aqui do distribuidor. Os cabos de vela, né? a bobina Bosch nova. É interessante que eu falei que o motor é flathead, então você vê os cabos de vela já diretamente em cima dos cilindros aqui, né? A ignição está eletrônica. Enfim, a parte de carburação dá para ver aqui que é só simplesmente uma linha de combustível que admite a entrada da cuba do carburador. Um carburador praticamente padrão, ou seja, tem aqui uma boia, tem uma sede de agulha, ajuste de lenta, ajuste de rápida, o braço da aceleração que vem do governador e aqui o comando do afogador dele. Aqui o comando do afogador. Uma outra coisa aqui que seria interessante frisar, que eu já vi alguns tratores aqui e para quem vai assistir o vídeo vai tentar fazer, porque a gente sabe que alguém vai ter acesso e pode ser que sirva de referência, né? Com certeza. É que esse carburador, veja bem que esse carburador, ele tem mais ou menos a concepção dos carros americanos, aí Ford, Chevrolet, da década de 20 e 30. Ou seja, o fluxo de ascensão dele, pode ver que seria ao contrário, né? Ele é ascendente e não descendente. Ascendente. Então ele é montado de baixo, né? De baixo para cima e não de cima para baixo. Então eu já cheguei a ver alguns tratores que o pessoal não tem um bom resultado em função de adaptar um carburador, por exemplo, um carburador de Volkswagen, um carburador de qualquer outro carro que seja de mais fácil uso, porque é uma concepção completamente diferente. Primeiro, o motor tem uma cubicagem muito maior. Um motor de Volkswagen 1300, esse motor deve dar aproximadamente 2,2 ou 2,3 centímetros cúbicos. É praticamente quase o dobro da cubicagem. Quer dizer, o fluxo de ar aqui, o sinal de vácuo é muito maior do que um carro de uma menor cilindrada.
E se você adaptar um carburador aqui de fluxo descendente, você vai ter que adaptar uma curva aqui e pôr esse carburador para o lado de fora. Nessa curva há uma condensação muito grande do combustível. Então, não fica bom em marcha lenta, não fica bom de desempenho, vamos dizer assim, vão se aparecer várias questões de dificuldade aí para ter um bom funcionamento. O carburador, para quem não tem, ainda é fácil achar em qualquer site. Nos Estados Unidos tem muito, mas dá para se comprar, inclusive, acho que em site de compra no Brasil mesmo, não é tão barato, por volta de uns 800 ou 900 reais um carburador desse. Mas eu acho que seria interessante, se não colocar o original, pelo menos tentar colocar um carburador que seja de fluxo ascendente, porque de fluxo descendente com uma curva, eu não tive bons resultados, boas experiências. Aqui tem mais uma coisa interessante que acho que dá para se falar também a respeito do ponto, né? Aqui onde trabalha a caixa seca, onde trabalha o eixo do motor de partida, dá para ver aqui um pequeno ponto aqui que seria o ponto de alinhamento do 0 grau do motor ali, né? Então ali ele não parou agora na posição do primeiro cilindro, mas ali está o avanço de referência para você poder regular o avanço do distribuidor, mais avançado ou mais atrasado. Isso aqui dá para usar com pistola de ponto, né, ou manualmente. Carcaça do elemento filtrante aqui. Carcaça do elemento filtrante, embora visualmente eu acabei tirando aqui, desculpem aqui, mas acabou passando. Aqui tem um cano metálico com 2 braçadeiras, né, que leva a admissão do carburador aqui no elemento filtrante aqui. Elemento filtrante original, inclusive a óleo com uma tela de metal aqui dentro e o decantador em óleo aqui. Aqui a tomada da entrada de ar. Aqui está funcionando perfeitamente, tá? Só tirei o cano, que tem uma forma de sifão, que dá entrada aqui na entrada do carburador, né? Na admissão de ar do carburador. Olha que charmosa essa portinha da A borboletinha da Olha admissão que de ar. charme, né? Acho que ela está um pouquinho emperrada aqui, mas ela dá para tirar, a gente tira ela, mas pode. Ela tá bem fixa aqui. Aí sai. Opa, falei. Olha. Aqui acho que uma coisa interessante aqui, já que a gente está aqui bem próximo aqui, né? Afastar um pouquinho os manuais aqui. Eu falei a respeito do tanque de combustível, né? Um tanque de combustível, como eu havia frisado, aqui a boca, aqui a admissão de combustível, a tomada de abastecimento dele, né? Quantos litros, Ricardo, esse tanque? Eu acho que aproximadamente 30 litros. 30 litros. 30 litros. Depois eu vou falar uma outra coisa a respeito de combustível que seria bem interessante. Aqui a caixa de ferramenta ainda está original, tá? Olha aqui que ainda está original, a caixa de ferramenta está original ainda. Muito bem preservada, muito difícil achar nessas condições. Olha a caixa de ferramenta de primeiros socorros, que charme, né? Muito charmoso. Bateria. Uma coisa interessante que vale ser frisado também, se você olhar pelos manuais, como nós mostramos aqui, ele é um trator que você pode ver que o sistema de faróis, de iluminação, ele era completamente opcional, né? Então a Ford vendia, inclusive isso como acessório, vendia uma capotinha de lona também. E aqui no Brasil, ou em outros lugares que eles eram comprados, geralmente eles colocavam o que tinha. Esses 2 faróis não são originais, são originais de época, mas não da Ford. A Ford tinha um farol um pouquinho, a parte de trás aqui dessa parte do bojo do farol, ele era um pouquinho mais bicudo, não era tão arredondado, ele era um pouquinho mais comprido aqui. E o mesmo com o farol do implemento de trás. Mas está funcionando. Eu até ainda fiz uma instalação utilizando uns cabos aqui recoberto com tecido, né, para ficar mais de época.
A gente pode até funcionar, tá? Ligar e tá funcionando os faróis perfeitamente. Ricardo, o amortecimento do banco é por uma mola, né? Amortecimento do banco Princípio mola. de uma mola. Na verdade é essa mola que faz aqui. Olha só. E ele tem um ajuste aqui pode ser que ele tem um ajuste aqui pela altura, né? Pelo tamanho do operador, de você recuar, mas na verdade está todo recuado aqui, né? Ou então você soltar essas duas porcas e seria o ajuste do ajuste como seria num carro no trilho, né? Seria um ajuste do banco, né? Aqui você tem uma manivela de um ajuste fino do ponto do braço hidráulico, né? Do braço hidráulico, a tomada de força do outro lado que a gente pode funcionar e vai mostrar, e a alavanca do hidráulico ali que também está funcionando perfeitamente. Essa daqui é a alavanca do hidráulico, né? Isso, essa é a alavanca do hidráulico. Agora uma coisa que a gente estava falando do combustível, eu acho que é interessante frisar. Isso eu até ia comentar e acabei esquecendo. Esse trator, eu tenho outro manual de serviço dele que mostra que ele podia ser operado com 2 combustíveis. Isso é uma coisa interessante. Esse era o sistema de combustível convencional, a gasolina, vamos dizer assim. Ele também vinha com um kit que você substituía toda essa tubagem de admissão, essa árvore de admissão, né, coletor aqui de admissão, e você substituía por um vaporizador de querosene. Então aí você abastecia ele com querosene. Seria mais ou menos o princípio de um lampião a querosene, ou de um queimador, ou de um fogareiro a querosene, que pré-aquece o querosene antes, transforma esse querosene em gás, de líquido ele passa para gás dentro do sistema de aquecimento e ele queima o gás do querosene vaporizado. Então ele tinha essa opção de combustível. Eu conheço um trator que está sendo recuperado por um amigo, um 1919, inclusive com um motor muito parecido com o Ford modelo T. Não tem bateria, não tem distribuidor, é um sistema de ignição por magneto, muito primitivo, uma coisa muito, acho que acredito que um dos únicos no Brasil. E ele já vinha com esse sistema de combustível junto os 2 combustíveis. O tanque era separado, ou você queimava você poderia utilizar um combustível ou utilizar o outro. Ele vinha com essa opção. Acredito que na época, pela dificuldade de você achar um ou outro combustível, né? Esse trator especificamente, nós estamos falando de 1919, um trator aí do final da Primeira Guerra, um trator com mais de 100 anos de idade. Então, ele vinha com essa opção. Esse aqui tinha uma opção de você usar um ou outro combustível. Trocava aqui e trabalhava com querosene. Isso, você trocava toda a unidade, que aí não era um sistema de carburação em si, era um sistema de vaporizador de querosene, e aí você trabalhava com o querosene como combustível, né? Muito show o combustível. Ricardo, vamos dar uma partida no ouvir o barulho do ronco do motorzão? Vamos lá. Normal, né? Puxa um pouquinho aqui o afogador, acelera um pouquinho.
É interessante frisar mais uma coisa aqui que eu esqueci. Não sei se eu falei no vídeo, mas se eu falei eu vou reforçar. Que era o sistema de, já falei, né? O sistema de segurança e o sistema de acionamento da partida, que convencionalmente ele está na chave aqui, né? Como o primeiro ponto da chave você liga e o segundo, a partida é como se fosse de um veículo convencional, né? A intenção seria o quê? Substituir o miolo ou então deixar esse mesmo com o primeiro ponto só do acionamento da ignição e a partida voltar aqui no pé aqui, que seria, né? No sistema original dele. Só está faltando aqui mesmo um relé auxiliar para voltar a fazer funcionar. Uma outra coisa que acho que é bom frisar aqui, a gente não falou ainda, é a respeito de rodado de pneu. Então, na verdade, os pneus, se você fosse ver, originalmente são bem semelhantes, mas o pneu dele original seria o 10x28. Eu não consegui achar no Brasil, e como alguém já pode ter tentado importar, ou algumas pessoas que têm outros veículos também sabem da dificuldade da importação de pneus. Se é um carro que tem um comércio maior, se tem uma procura maior, eu já até procurei importadores de pneus que trazem pneus faixa branca, pneus para os outros veículos que eles trazem volume maior de importação. Isso aqui eles não... Eu tentei até procurar ver se eu conseguia comprar, mas como o volume é pequeno, eles precisam importar mais para poder compensar a trazer esse material para o Brasil. Então, o pneu traseiro seria um 10x28 a medida, tá? Então 28 conserva-se o diâmetro da roda, mas eu coloquei um 12.4, você pode achar o 12 também. O que acontece aqui? Ele era um pouquinho mais slim, mais fininho, certo. Ele ficou um pouquinho mais gordinho, o pneu. Mas conserva os 28 polegadas, não fica muito fora do que era originalmente. Mas a medida do pneu mesmo era 10x28. E o pneu dianteiro, acho que é mais interessante ainda frisar, porque é uma roda completamente fora dos padrões de medida de pneu atual. Olhando assim, a princípio, pode se parecer com um aro de um veículo de tração animal, de charrete, ou então de um Ford modelo A, que seria o diâmetro de 21 polegadas de aro. Mas esse trator é 19 polegadas. Então é uma dificuldade bem maior de achar um pneu desse. O pneu original, o rodado original, era uma medida chamada 19 por 400. Era um rodado agrícola. Para quem conhece pneu agrícola, pode perceber que o traseiro está bem característico, na verdade é um pneu agrícola, é de outro trator, mas é um pneu agrícola. E o dianteiro, não dá para se confundir, que parece um pneu de motocicleta, e na verdade é um pneu de motocicleta. Na verdade, o que eu fiz aqui? Eu usei um pneu aqui, que está aqui a medida, 129 por 70 R19, que eu acredito que foi aproveitado de uma BMW GS, pneu dianteiro, porque se eu quisesse utilizar o trator, nas características originais de rodado, eu ia ficar com ele parado, porque eu não conseguia achar nenhum pneu que eu conseguisse encaixar nesse aro. O que se pode fazer é aproveitar o centro e você colocar aqui um aro 15 polegadas ou então 16 polegadas, um 15 polegadas com pneu de Volkswagen, por exemplo, que dá para ser ressolado com uma banda agrícola, dá, mas ele fica muito baixo, porque ele vai ficar, ou então usar um 16. Só que o 16 você usa praticamente o pneu do Jeep ou dos tratores menores, do Massey-Ferguson 50, ou nessa linha de trator 55X, 65X, mas ele fica um pneu muito grande, o volante fica muito pesado. Mas assim, o trator fica pesado inteiro, ele fica pesado no visual, que eu acho que fica muito carregado, e ele fica muito pesado para você dirigir também. Eu acho que fugir disso aqui das características, principalmente do rodado dianteiro, é interessante manter. Se não achar o original, que é muito difícil, adapta um pneu de moto, que no caso esse trator não está trabalhando, ele não está fazendo serviço em nenhum lugar, é menos para recreação, então ele vai se
cumpriu o papel assim muito bem. Certo? Perfeito. Aqui na parte dianteira, no rodado dianteiro, dá para se perceber também uma coisa interessante, que isso tinha bem manual, né? bem mecânico mesmo, e vários modelos e várias marcas de trator tinha isso, que dá para você ver que você pode abrir ou diminuir, eu acho que ele está diminuído no máximo aqui a bitola, porque em função da onde ele ia trabalhar, né? Então, para poder entrar dentro do sulco de arado, ou dentro da linha de plantio de alguma cultura, ou coisa assim parecida, né? Eu acho que é interessante. Muito interessante, né? O trator da década de 50 já tinha essa preocupação. Com essa preocupação, de bitola, exatamente. Para adaptar o teu equipamento à agricultura. Né? Sim. Ricardo, dá uma voltinha com ele? Podemos, vou. Você quer dirigir ou você quer dirigir? Pode ir. Então vamos lá. Depois eu dou uma volta com ele. Uma volta com ele. É muito lindo esse trator, né? Um charme charmoso, né? Clássico. A parte interessante também que é bom usar, não sei se dá para comentar um pouco mais silencioso. Geralmente, todo vibrador, as pessoas que não estão familiarizadas com o veículo de agrícola, né? No carro você faz uma sequência de marchas. Aciona a embreagem, dá uma certa rotação do motor e faz a troca de marcha em função da sua necessidade. O trator geralmente não é assim. Você escolhe uma marcha que você vai trabalhar e ele vai para aquela. É possível trocar? Sim, mas é um câmbio mais seco, um câmbio mais difícil, mais seco do que um câmbio sincronizado. É possível trocar, mas geralmente você escolhe uma marcha E sai para operar. e ele sai para operar. Então, tem muito. Praticamente tá. É isso aí. Ricardo, obrigado. Imagina, que Vem isso. cá. Vamos lá. Valeu. Obrigado por estar Beleza. recebendo a gente aqui na Imagina, sua que casa, isso. na sua chácara. Estamos disponíveis. Obrigado pelo Se a gente carinho, tiver mais obrigado alguma pela coisa atenção. interessante, a gente. Se alguém Quando estiver tiver. restaurando um trator antigo deste, manda uma mensagem pra gente, a gente passa o contato do Ricardo. Precisar, Parabéns pelo trator. o que precisar, a gente pode auxiliar no que for possível. Ótimo, trator sensacional, lindíssimo. Muito obrigado. Pequenos detalhes aí que eu tenho certeza que Que a gente vai acabar ajustando, fazendo. chegar na originalidade do jeito que você gosta. Sim. É que às vezes a vontade de usar e de curtir Perfeito. excede um pouco essa questão de originalidade, então a gente vai adaptando, vai curtindo. Vai curtindo e vai E depois já chegando. vai, inclusive também é o passatempo da gente, no final de semana a gente vem, mexe, brinca um pouco e assim vai. Eu acho que é o intuito de quase todo mundo que está nessa área hoje, né? Com certeza. Carlos, obrigado, cara. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Parabéns aí pelo trator, parabéns pelo conhecimento. Valeu por ter dividido isso conosco. Galera, um grande abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Tchau, tchau. Galera, agora é a minha vez de dar uma voltinha aqui, pessoal. Não ia deixar passar despercebida essa oportunidade de dirigir um Ford 8N 1951. Vamos dar uma voltinha também para sentir a potência do trator, esse charme todo. Vamos lá? Morto.
alegria! Valeu!